Olá, nobre colegas, estamos iniciando mais um podcast Resenha Direito. Nós estamos muito felizes porque nós estamos, através desse projeto, levando o conhecimento do direito para todos vocês. E nesse mês que nós vamos iniciar, nós vamos trazer diversos profissionais da área do direito aqui, falando um pouco da profissão, dos desafios de cada profissão. Mas antes da gente falar do nosso convidado, que você já sabe quem é, nós queremos falar um pouco dos nossos parceiros, que é a nossa querida Editora Foco, que tem apoiado esse projeto, né? Editora Foco, www.editorafoco.com.br. Ela que a gente que tem um cupom de desconto pelo site, te dá 20% de desconto através de obras e livros jurídicos. Gosto de enfatizar, a Editora Foco, ela é parceira porque ela tem livros com temáticas atuais, né? Essas temáticas do direito que tem surgido sobre, por exemplo, esse aqui, ó, drones e personalidades, né? Que é um tema bem atual, de tecnologia. Com certeza você vai achar lá obras sobre essas temáticas novas que o direito nos traz. Agradecer a nossa parceira. Vamos para o nosso convidado. Nosso convidado de hoje, eu fico muito feliz por ele ter aceitado esse humilde convite, né, para estar aqui com a gente. Ele não vou errar o nome dele, né? Ele é promotor de justiça na comarca de Bebedouro, e ele veio nesse dia para falar um pouquinho da profissão, da sua carreira, da sua trajetória, né? Dos seus projetos sociais e pessoais que ele tem. Seja muito bem-vindo nessa noite, Dr. Herbert William Victor de Souza Oliveira. Acertei? Acertou. Ó, agora você acertou sem olhar em nada, sem cola. Eu que agradeço o convite, agradeço a recepção e agradeço a oportunidade de sentar contigo aqui, de conversar um pouco, de passar um tempo gostoso e, quem sabe, poder levar um pouquinho de informação, exemplo e sugestão de vida para alguém. Então, estou muito feliz. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós agradecemos demais. Vamos lá. Dr. Herbert, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. Né? E eu sempre, quando eu trago convidados, eu fico muito feliz por eles aceitar falar um pouco da sua trajetória, da sua profissão, né? E contribuir, incentivar pessoas, né, que querem também entrar nesse ramo do direito. E eu faço sempre essa pergunta: como que você lá atrás escolheu o ramo do direito? Euler, eu sempre gostei muito de história e geografia. Até hoje, sempre gostei de mapa, gosto de ler a respeito da trajetória humana, tanto história geral quanto história do Brasil. Então, eu já sabia que eu queria algo na área de humanas. Mas, ao mesmo tempo, gostava muito de física, química, matemática, gosto até hoje. Difícil, né? Mas eu cheguei a flertar com engenharia. Mas na hora H, na hora de decidir mesmo, eu acabei optando por fazer direito, porque eu achava que eu conseguiria influenciar mais na sociedade. Mas você tinha alguma referência, não? Não tinha ninguém da minha família, mas alguma coisa dentro de mim me indicava aquilo como um ótimo caminho para de alguma forma auxiliar na sociedade, mudar alguma coisa, contribuir de algum modo. Que legal. E isso foi que ano? Você se lembra? Olha, logo Onde você fez Você é de Bebedouro ou não? Não, eu sou de Votuporanga. Você é natural de Votuporanga? Eu sou natural de São Paulo, mas logo criança eu fui para Votuporanga, onde eu fui criado. Fiz o colegial já pensando em faculdade, e no terceiro colegial eu fiz essa opção por direito. Isso era o ano de 1996. E eu tive o privilégio de fazer um bom colegial, e eu prestei vestibular e passei logo com 17 anos, fui fazer direito em Londrina, no Paraná, Universidade Estadual de Londrina, faculdade pública, fiz os 5 anos lá, e na faculdade eu fiz estágio, tanto no Ministério Público Estadual, quanto no Ministério Público Federal. Então, eu já
identifiquei que eu queria ser membro do Ministério Público, que eu queria ser promotor de justiça. Se identificou com a profissão. Me identifiquei com a profissão. Vou dar um exemplo. Ser juiz. Juiz é uma função maravilhosa, uma profissão maravilhosa. Mas eu já, durante a faculdade, em razão dos estágios, eu já cheguei à conclusão que o meu perfil, a minha personalidade e os meus objetivos tinham uma relação muito mais profunda com a profissão de promotor do que com a profissão de juiz, por exemplo. E outras carreiras. Então, já me formei. Já trilhou esse caminho pensando na promotoria. Tá, mas a faculdade foi um desafio para você conduzir de novo? Como é que foi? Olha, eu fazia faculdade à noite e fazia estágios quase com... Olha isso, durante os 5 anos, pelo menos em 3, eu fazia um estágio pela manhã, um estágio à tarde e faculdade à noite. E deu para conduzir bem, sem muitas dificuldades. A dificuldade maior veio depois, penso eu. Porque estudar para concurso é um desafio muito grande. Porque é um investimento a médio prazo e às vezes a longo prazo. Raramente é um investimento a curto prazo. Porque você estuda, não é da noite para o dia que vem a aprovação. Eu fui morar com uma tia e fiz um ano de cursinho lá. Tá, mas isso, como é que é? Pensou em OAB? Pensou em advogar? Sabe, eu tinha a OAB e o advogar como uma opção. Ah, entendi. Como uma alternativa se... Sim, nesse 1 ano eu fiz a OAB, eu peguei a minha OAB, fui aprovado em outro concurso como advogado da União, advogado do governo federal, mas eu queria ser promotor. E veio a aprovação logo em seguida. Então, com 24 anos, eu fui aprovado no Ministério Público de São Paulo, e ingressei no dia 12 de setembro de 2003. Com 1 ano e meio de formado, eu consegui ingressar nessa carreira que é tão cara, grande e importante para mim. Mas nós sabemos que o concurso da promotoria é um grande desafio, né? A gente fala que profissões como juiz, promotor, a gente precisa de um investimento muito grande, não só no estudo, mas também você precisa se privar de muitas coisas, vida social. E como é que foi para você esse período? Você era casado, solteiro, morava sozinho? Não, era solteiro. Só morava com a tia nessa casa, né? E assim, olha que interessante que aconteceu comigo. Quando eu estava na iminência de me formar, eu fui para São Paulo. Fiquei hospedado na casa dessa minha tia. E por que eu fui para São Paulo? Porque eu tinha sido aprovado num concurso da Caixa Econômica Federal. Também no meio do 5º então, ano você era de faculdade. Concurseiro naquele... Não, surgiu a oportunidade, falei, vou prestar esse concurso. E fui aprovado. Ah, entendi. E eu fui para São Paulo já para fazer os primeiros testes. Eu lembro como se fosse ontem. Pela manhã, eu fiquei fazendo lá o que a Caixa Federal exigia. Acabou a manhã e alguém disse assim, agora vocês vão almoçar e no período da tarde vocês vão para outro lugar, dar continuidade à formação. Eu lembro como se fosse ontem. Eu saí desse local. Se eu fosse à direita, eu me dirigiria para a continuidade da formação. Eu ia pegar um metrô, um ônibus, isso eu não me lembro. Se eu fosse à esquerda, eu ia para um cursinho preparatório para concurso jurídico, que eu queria negociar um desconto para o ano seguinte. Fiz a minha oração, pedi a Deus para me iluminar e eu não fui à direita, fui à esquerda. Eu nem dei continuidade a esse concurso, a essa formação e fui lá negociar um desconto no cursinho. Foi uma decisão difícil, por quê? Porque eu sou de uma família simples, uma família que nunca teve privações, não passamos necessidades, mas era tudo muito controlado. E eu fiz um acordo com a minha mãe, falei, mãe, eu guardei um dinheiro e você me ajuda com outro dinheiro, eu moro na casa da tia, para me bancar 1 ano em São Paulo fazendo um cursinho preparatório para concurso. Ela entrou nesse acordo comigo, fui ao cursinho, consegui um desconto legal e já fiz a matrícula e no ano seguinte eu volto para São Paulo, onde eu fiz esse 1 ano de cursinho. Terminei, voltei para casa da minha mãe, porque não tinha mais
grana para continuar Mas em São recurso para Paulo. continuar em São Paulo. Fiquei mais meio ano. E o concurso do Ministério Público já tinha começado no início do ano. Então, eu fiquei esse meio ano, porque primeira fase, segunda fase, terceira fase. E aí saiu o resultado em julho e assumi em setembro de 2003. Então, foi assim, foi muito difícil, mas foi muito importante para eu valorizar essa função que eu tenho. Quando nós temos algo muito fácil, nós que amamos os nossos filhos, por exemplo, às vezes nós acreditamos que dar tudo a eles é sinal de amor. Não é. Nós temos que fazê-los conquistar para que eles valorizem e desempenhem bem a função. Então, tudo isso foi muito importante. E teve outras dificuldades, aí a gente pode falar no outro momento. E deixa eu te falar, para o pessoal que não sabe como é que é o concurso de promotor, naquela época já era concorrido, não? Sim. Muito. Sempre foi, né? Sempre foi. 8.000 candidatos para 90 vagas. Poxa vida. Alguma coisa assim, não me lembro certinho, mas era alguma coisa assim. E como é que é o concurso para promotoria? Como é que é? Explica para o pessoal que tem esse interesse de fazer. Primeira fase, questões de múltipla escolha. São divididos em 3 fases, né? Você falou. Sim, 3 fases. Primeira fase, questões de múltipla escolha. Ali fica a maioria. Nota de corte alta. Uma nota de corte alta. Depois, segunda fase, metade, valendo 10. Metade é uma dissertação para você discorrer sobre um tema. E outras perguntas abertas para você escrever. Cada uma, todas juntas, mais 5 pontos. E essa dissertação ou uma peça. E na terceira fase, uma prova oral. E aí os examinadores te questionam. E eles podem te questionar sobre qualquer coisa do direito. Cada um na sua matéria. E você tem que se virar para responder. E veja, é o momento... para você, qual foi mais difícil? Olha, estatisticamente, a primeira fase retém mais gente, mas eu acho que a terceira fase, por mais que ela retenha menos candidatos, mas ir numa tribuna, falar para uma plateia, ir para 5 examinadores sobre qualquer assunto, porque ali não é só o seu conhecimento jurídico que está sendo avaliado, é sua postura, é sua oratória, é sua maneira de abordar, seu raciocínio lógico, seu português. Nossa ferramenta é o português. É escrita, né? Escrito é falado. Então, assim, eu acho a terceira fase mais desafiadora. E como é que foi a tua terceira fase? Você lembra? Lembro claramente. O que caiu? Eu lembro que tinha um examinador, inclusive ele era o indicado da OAB. A OAB indica um examinador, os demais são integrantes do Ministério Público, mas a OAB, um deles é indicado pela OAB. E ele era muito firme, assim, não aliviava, não. E eu lembro que ele apertou muito a examinanda anterior, assim, a ponto de desestruturá-la. Então tem isso também. O examinador, ele vê até onde você vai. Porque o objetivo é testar ali, exatamente. Né? Exatamente. E então eu cheguei já nesse clima, mas com ele foi direto, não tive problemas. Mas eu me lembro bem que um examinador perguntou para mim assim, nunca vou esquecer, na lei de improbidade administrativa tem 2 sanções cujo recurso obrigatoriamente é recebido no efeito devolutivo e suspensivo. Quais são essas sanções? Eu não sabia. Eu comecei a pensar. Aí ele olhou para mim e falou assim, doutor, aqui ó, tá toda a legislação aqui, pode usar. Aí eu comecei bem lentamente a procurar a lei de improbidade. Ele falou, vamos economizar tempo, doutor? Estou a minha para o senhor. Ele havia impresso, né? E entregou a lei impressa dele. Eu fui até ele, peguei na mão, eu não conseguia ler uma letra, uma palavra. Branco. Porque, assim, uma pressão. Uma pressão. Eu não conseguia ler, mas
alguma coisa soprou no meu ouvido. De algum lugar, essa informação brotou, e aí eu disse a ele: perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Como se eu tivesse lido, porque eu olhei, brotou, e aí eu falei. Ele falou: correto, estou satisfeito, muito obrigado. Nunca vou esquecer disso. Que desafio. Mas e deixa eu te perguntar, se você for reprovado, ele já te fala na hora como é que é? Não. Ah, entendi. É só uma avaliação e depois sai um resultado. Isso. Aí tem uma entrevista, aí você espera. Depois que eles fazem a avaliação oral, os candidatos daquele dia, no meu dia eram 3, os candidatos daquele dia se dirigem a uma sala fechada com eles, aí não tem plateia. Porque aí são perguntas de cunho pessoal e algumas outras perguntas, assim, aquele por exemplo... estudo social da vida. Mas aí é você e os examinadores. E sozinho. Então, individualmente, cada examinando do dia. Aí pergunta da sua família, pergunta outras coisas sobre você. Ah, entendi. Nossa, que desafio, hein? E deixa eu te falar, aí você foi aprovado e você já começou em bebedouro? Não. Eu fui aprovado em sua junho trajetória, de 2003, assumi em setembro, 12 de setembro. Fiquei em formação em São Paulo, em outubro eu assumi em São José dos Campos. Então, onde eu fiquei quase um ano em São José dos Campos, aí trabalhei também em São Paulo, na Barra Funda, e em Carapicuíba, Grande São Paulo. Depois fui para Rosana, que é na ponta do Pontal do Paranapanema, uma cidade desafiadora, muitos problemas, muita invasão de terra, homicídio. Isso em que ano? 2004. Ali logo no comecinho. Sim, final de 2004 ainda, início de 2005, fui para Itararé, depois Tanabi e depois Bebedouro. Era substituto nessa época? Como é que Rosana eu já fui titular. Até as anteriores foram como substituto. Rosana eu fui como titular. Aí você veio para o interior, Tanabi. Isso. Eu sempre quis ficar no interior. Até hoje eu brinco sobre isso. Porque você é do interior, sim, né? Eu iria para São Paulo? Iria, se eu não tiver alternativa. Se eu tiver alternativa, eu fico no interior. Eu acho que a qualidade de vida é melhor. Na capital, por exemplo, as chances profissionais são muito maiores. Quem quer crescer e fazer carreira tem que ir para lá, a cúpula está lá. Você tem que estar ao lado. Mas não foi meu plano de carreira, nem meu plano de vida. Sempre foi ficar no interior, custo de vida menor, qualidade de vida menor, melhor, condições mais adequadas para criar um filho. Então, estou aqui até hoje. Né? Mais segurança. Entendi. E para cá você veio em? Desculpa, 2007. Para cá, para Bebedouro. Para Bebedouro. Aí já assumiu como titular. Como titular. E estou aqui há 15 anos. Este ano faço 16 anos aqui. Hoje você é titular da terceira promotoria. Que tem atribuições na área de juizado especial, infrações de pequeno potencial ofensivo, meio ambiente, habitação e urbanismo, registros públicos, direitos humanos, idoso, saúde pública, portadores de necessidades especiais e inclusão social. São minhas atribuições hoje. Ah, entendi. E para quem não conhece a profissão de promotor de justiça, né? Não que não conheça, mas não sabe as atribuições, qual que é o papel do Ministério Público dentro do contexto jurídico? Olha, usando um linguajar assim, não tão técnico, o advogado da sociedade. É aquele que luta pela sociedade. Então, por exemplo, se eu luto pela sociedade, toda infração penal vai para o promotor depois que a investigação é concluída pela Polícia Civil ou por outros órgãos. E o promotor entra com processo criminal ou faz um acordo, transação se é pequeno potencial ofensivo, se é médio, acordo de não persecução penal. Então, o promotor é o advogado da sociedade. Corrupção, por exemplo, ela gera um crime, cuja ação penal o promotor vai entrar, ela gera um ato de improbidade administrativa, que será investigado pelo promotor, que vai entrar com a ação, que vai buscar ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos. Todas as consequências jurídicas. E assim por diante. Em outras áreas, idoso, por exemplo, velar para que o município tenha políticas públicas adequadas na área do idoso. Mas não só esses segmentos de pessoas vulneráveis, trabalhar individualmente por cada um também. Então, por exemplo,
um idoso em situação de risco, vulnerabilidade, lesão de direitos, eu fomento com a prefeitura, com o Estado, para que os equipamentos públicos forneçam o mínimo para ele, seja na área de saúde, seja na área de assistência social, inclusão em asilo, ou tecnicamente falando, instituição de longa permanência do idoso, ILPI, residência terapêutica, residência inclusiva, e assim por diante. Saúde, conseguir, por exemplo, uma cirurgia de alguém que já tem essa prescrição, lutar para que um paciente seja transferido para a unidade de saúde adequada ao seu quadro clínico. Por exemplo, o Júlia Pinto Caldeira não tem leito de UTI. A nossa realidade. Então, se o médico diz que precisa de UTI, a promotoria luta para que ele seja incluído num leito de UTI, já que direito à saúde é universal e é de todos nós. Então, dentro dessa atuação do Ministério Público, ele primeiro garante a ordem social, né? Ele cuida da justiça social e dos interesses da coletividade, né? Isso aí, da sociedade em da geral. Sociedade como um todo. Entendeu? Interessante. E deixa eu te perguntar, dentro dessa atuação, é uma atuação ampla, como é que é? Ela é limitada a uma área do direito? Como é que é uma atuação do Ministério Público Estadual dentro da comarca, dentro de comarcas? Por exemplo, uma comarca pequena vai ter um promotor só. Pirangi, Monte Azul, Viradouro, nossos vizinhos aqui tem um promotor só. Então ele faz tudo. Ele acumula todas as demandas daquela comarca, entendi. Conforme a comarca vai aumentando de tamanho, vai aumentando o número de promotor e o trabalho vai dividindo. Aqui em Bebedouro, por exemplo, somos em 4 promotores. Uhum. Então eu não faço júri aqui. Que é atribuição criminal de crimes dolosos contra a vida. Homicídio doloso, não culposo, feminicídio, infanticídio, instigação, suicídio e aborto. São crimes que são julgados pelo povo e não pelo juiz togado. O juiz aplica a pena, preside o julgamento, mas quem diz se a pessoa é culpada ou inocente é o povo, é o conselho de sentença. Por que é assim? Porque a nossa Constituição prevê que seja assim. As demais infrações, quem julga são o juiz. É o Estado, né? Quem julga é o juiz. E deixa eu te perguntar, dentro dessa temática, você falou que o promotor ele atua em todas as áreas. A gente percebe bastante a atuação do Ministério Público, né? Para quem não conhece a atuação, através das ações criminais, né? São criminais. Como é que você vê hoje a atuação do Ministério Público nessa área? Você acha que é uma demanda onde o Ministério Público tem que estar mais presente, porque eu acho que o resultado é mais danoso para a sociedade? Como é que você vê isso? É legal essa pergunta pelo seguinte. Historicamente, o Ministério Público nasce como o promotor público, o promotor criminal. Então, a atuação no âmbito criminal é a mais antiga, é a vocação primeira e originária. Mas os tempos foram passando, a legislação foi sendo aprimorada, a Constituição Federal de 88 trouxe uma gama enorme de atribuições para o promotor. Então, o promotor ele continua sendo criminal, mas ele migra para outras áreas de impacto social. Então, por exemplo, meio ambiente, habitação e urbanismo, um loteamento, uma coisa que às vezes as pessoas não dimensionam, um loteamento que é feito. Você não faz ideia tanto que eu pego no pé da prefeitura para que a prefeitura fiscalize o loteamento de acordo. Por quê? Parece besteira, mas um loteamento, quando ele é feito devidamente, ele tem área verde. Área verde, pensando no meio ambiente, pensando na qualidade de vida. Exatamente. Área institucional, futuramente, ali ter uma delegacia, ter um posto policial, ter uma agência dos Correios, ter um postinho de saúde, ter um equipamento da assistência social, público, um serviço público que vai trazer qualidade de vida para aquela população. Lutar para que aquele loteamento tenha uma estação de tratamento de esgoto, para que o esgoto não seja jogado in natura num curso d'água. Então veja, parece besteira, mas essa atuação na área, por exemplo, da habitação e urbanismo, traz reflexos gigantes para a qualidade de vida das pessoas daquele local. Então hoje, já há um tempo,
a promotoria, o Ministério Público tem migrado a atuação para essas áreas de impacto social. Porque o direito penal ele é importante, mas é um direito sancionador. Ele chega na história quando a caca já foi feita, quando a vaca já foi para o brejo. Essa outra atuação... Ela é preventiva, diria. Exato. Então, eu, particularmente, tenho muito mais prazer em atuar nessa área do que no criminal. A prisão, por exemplo, ela é um mal necessário. A gente sabe que prisão não corrige, mas como é que não faz nos casos graves? Exatamente. Eu peço rotineiramente, eu luto para que isso aconteça, mas eu sei que não é ali que está a nossa salvação. Entendi. Interessante. Interessante. E deixa eu te perguntar também. Na tua visão de promotor hoje, vamos falar em duas esferas. Na tua esfera profissional e depois na esfera do Ministério Público como instituição. Qual que você acha que tem sido a área de maior importância, de maior prazer que você tem atuado nessa primeira pergunta, que você acha que você tem mais aquela que dá liga, como a gente diz, sabe? Sim. E na questão do Ministério Público como instituição, qual que você acha que é a área que ela tem mais contribuído hoje para as questões da sociedade? Essa pergunta também é muito interessante. Quando eu entro na promotoria, a gente é jovem, cheio de gás, ideal. Minha atuação foi muito forte na área do patrimônio público, combate à corrupção. Então, é uma atuação sancionadora. É uma atuação importante, mas que visa sancionar o gestor público corrupto. O tempo foi passando e foi ficando cada vez mais difícil configurar a improbidade administrativa. Você percebe o movimento do Poder Judiciário e do Legislativo no sentido de ser cada vez mais benevolente. Então foi ficando cada vez mais difícil conseguir configurar esse delito, ato de corrupção, esse delito criminal ou civil. Então eu migrei minha atuação muito mais para... Tanto é que as minhas atribuições foram modificadas aqui em Bebedouro a pedido meu. Eu tive uma oportunidade de mudar de cargo e assim eu fiz. Trabalhar mais no sentido de compor com o poder público. Simples assim. Senhor prefeito, senhor secretário, senhor diretor, senhor responsável estadual, dirigente regional de ensino, dirigente regional de saúde. Responsável por aquela tarefa. Vamos, tem esse gargalo, tem este problema, vamos resolver? Precisa resolver, porque senão eu vou entrar com ação contra vocês. Mas eu acho que dá para resolver. Quer um exemplo? Pré-pandemia. O que a promotoria identificou como sendo algo que haveria de ser trabalhado? Cirurgias eletivas pelo município de Bebedouro. O município de Bebedouro simplesmente fazia assim, você, é médico, diz assim, ele tem um problema na próstata. O município fazia isso. Eu prescrevo que você precisa de um procedimento. O município colocava numa coisa chamada CROSS, que é uma central de regulação de vaga do Estado, uma espécie de cadastro, de fila. E aqui no município é conhecido como Sala 13. É o apelido eu tô dela. Nessa sala, meu Deus. Então esse assunto vai ser... Eu fui pedir um exame lá. Esse assunto vai ser do seu interesse. Eu percebi que o município fazia o diagnóstico, mas não chegava na resolução. Encaminhava para o Estado e assunto encerrado. Qual que era o problema? E tem alguns outros exames que também... Sim, alguns exames que o município não faz, o Estado faz, ele joga para a Sala 13. Então, o que eu percebi? O Estado dava, por exemplo, 2 vagas para determinada especialidade por mês, seja no AME, seja na Santa Casa de Barretos, seja em Catanduva, seja em Rio Preto, seja em Ribeirão Preto, seja em outra unidade de saúde. 2 vagas por mês. Entravam 10 na fila. Essa fila não ia resolver nunca. Então o que eu fiz? Instaurei 3 investigações nas áreas de urologia, oftalmologia e ortopedia. E chamei a prefeitura e o Estado. Falei, gente, precisa resolver isso. A conta não está fechando.
Veio a pandemia, atrapalhou a solução, porque na pandemia todo o recurso da área de saúde foi voltado para o enfrentamento da pandemia. E faz urgência. Eletiva dá para esperar. Por mais que a vida da pessoa esteja horrível, mas ela não vai morrer disso nesse momento. Então dá para esperar. Por causa da urgência. Então, passou a pandemia, eu voltei a pegar no pé da prefeitura e do estado e eu percebo muito progresso nesse sentido. Entendi. Muita coisa foi feita nas 3 áreas que eu me referi para que a própria prefeitura assumisse a solução disso com essas cirurgias menores, que ela tem vocação e responsabilidade por lei de fazer, deixando para o Estado só aquilo de alta complexidade que pela própria pactuação SUS, Divisão de Atribuição União, Estados e Municípios, eram do Estado. Então isso tem avançado, essa gestão tem se esforçado, essa gestão municipal tem feito muito nesse sentido. Então veja, não é criminal, é algo extremamente resolutivo e que contribui para uma melhor qualidade de vida da população. Isso me dá muito mais prazer do que sancionar, buscar o sancionamento. Então hoje, para concluir, minha atuação tem migrado muito mais para isso do que para sancionar ou punir. Agora, e em questão do Ministério Público como instituição, qual que você vê que é a principal área que ela tem contribuído na sociedade? Olha aqui, meio ambiente é uma área que o Ministério Público tem uma atuação muito forte, muito firme. O próprio patrimônio público também, pela improbidade administrativa, continua sendo uma área muito sensível e muito importante. E direitos humanos, de uma maneira geral, lidar com a população invisível, chamar atenção sobre a necessidade de criar política pública, de aprimorar equipamento público. Se você parar para pensar, hoje você vai no equipamento público, você acha que o técnico que está lá não quer fazer mais? Claro que ele quer, mas às vezes ele não tem condições de fazer. Então, o que a promotoria faz? Tenta fomentar com o poder público que mantenha as equipes mínimas. Não basta ter o equipamento público, tem que ter o equipamento público em condições de trabalho. Você olha a legislação, quantos assistentes sociais e psicólogos são? 4, você vai lá, tem 1. Você acha que 1, no lugar de 4, consegue desempenhar um trabalho adequado? Não. Então, a atuação da promotoria é buscar, naquele caso, a equipe mínima. Entendi. Prefeito, precisa contratar mais. Secretário, precisa olhar mais para aquilo. E assim por diante. Tá, e o Leandro, que é representante da OAB aqui local, eu fiz uma pergunta para ele relacionada à instituição OAB, eu também vou fazer uma relacionada ao Ministério Público. O Ministério Público é muito demandado? É muito demandado. E hoje, por exemplo, com a pandemia, se criou muitas formas de acesso virtual. Então, se você pegar o seu celular, você tem que digitar MPSP, que são as iniciais do Ministério Público de São Paulo. O primeiro que aparecer lá no Google vai ser o site da promotoria. A hora que abrir o site, vai ter em vermelho, atendimento ao cidadão. E lá ele é autoexplicativo, intuitivo. O que chega de denúncia para mim diariamente é muito grande. Muito grande. E tem a possibilidade de fazer anônima. Nem eu fico sabendo. A instituição realmente não fica sabendo quem é. Então isso facilita muito o acesso à promotoria. Entendi. E aumenta a demanda. Sem contar que eu tenho por hábito abrir as portas da promotoria. Meu lema é atender todo mundo que aparece. Não quer dizer que eu vou conseguir resolver, porque muita coisa foge à minha área de atuação, foge às minhas possibilidades, foge ao que a lei me garante. Mas eu sempre atendo todos aqueles que batem as portas da promotoria, ainda que seja só para falar que ele tem que procurar o órgão XYZ. Entendi. É muito demandado, mas também ele é demandado porque ele tem algumas atribuições de lei, né? Tem várias atribuições. Em determinados processos tem que ter obrigatoriedade no Ministério Público. Sim, sob pena de nulidade. Por exemplo, no direito civil, estou vendo aqui, direito das sucessões. Se tiver uma sucessão envolvendo menor de idade ou incapaz, o
promotor tem que atuar. Obrigatoriamente o promotor tem que atuar, senão o processo é nulo. Se for uma sucessão envolvendo pessoas maiores e capazes, o promotor não atua. Porque a lei parte do pressuposto de que cada um é maior e capaz, contrata seu próprio advogado, vela sobre seus direitos e o juiz está ali para aplicar a lei. Mas assim, deixa eu pode falar, pode ficar à vontade. Fazer uma observação. No dia a dia tem N histórias engraçadíssimas nas quais eu me envolvo. É legal falar porque história é uma coisa que gruda na nossa mente, viu? Mais do que o conhecimento técnico. Você falou, por exemplo, de demanda da promotoria. Às vezes, alguém vai num determinado órgão público e a pessoa do órgão público fica, assim, não encontra maneiras de fazer a pessoa entender que ele não pode fazer aquilo. Uma vez, uma senhorazinha foi num determinado órgão pedir uma coisa. Ela queria, eu não lembro exatamente o que era. E aí o responsável pelo órgão público ficou bravo. Falou, olha, quer saber de uma coisa? Se o promotor deixar eu fazer isso, eu faço. Eu não aguento mais a senhora vir pedir isso para mim. Obviamente, ele agiu de maneira inadequada. Porque o não que ele tinha que falar não era por mim, era em decorrência da lei. A lei não o autorizava a fazer isso. Mas ele não teve lá muita habilidade de colocar isso para a mulher. O que a mulher fez? Foi lá na promotoria conversar comigo. E ela chegou e falou assim, doutor, eu vim aqui buscar autorização do senhor para fulano fazer tal coisa em meu benefício. Eu falei, mas peraí, deixa eu entender a história. Aí ela contou a história. Na hora, nós, exemplares humanos cheios de defeito, vem às vezes a vontade de ficar bravo, de dizer que o rapaz está louco, de ficar bravo com a senhora, de ficar bravo com o servidor público, mas naquele dia eu consegui ter algum jogo de cintura e eu falei assim para ela, e ela estava brava lá, viu? Chegou brava para falar comigo. Eu era uma senhora simples. Falei, senta aí, a senhora quer um café? Chamei a copeira do fórum, pedi para a copeira do fórum servir um café para ela, serviu, bandejinha, xícara, pires. Ela já se sentiu outra pessoa. Porque a pessoa às vezes vai num lugar como esse, não é bem tratada. Não é bem tratada. Eu sou funcionário público, eu tenho muito essa preocupação. A gente não é obrigado a resolver, mas tratar bem a gente é obrigado. E aí conversa vai, conversa ela. Aí eu falei para ela, dona, não lembro o nome dela, Dona Maria, por exemplo. O fulano, sabe por que ele falou que ele faria se eu autorizasse? Porque ele não conseguiu explicar para a senhora que ele não pode fazer aquilo. Então, não tem o que ele fazer. Ele não tinha que ter mandado a senhora aqui, mas ele não tem o que fazer. Ele não tem essa autonomia. Ele não tem essa autonomia. A lei não dá a ele isso. Eu vou voltar lá e falar com ele. Pode voltar, fica à vontade. Mas ele não vai resolver isso. Ó, doutor, muito obrigado. Agradeço muito. Resolveu o problema dela? Não. Mas eu auxiliei a compreender a história e a tratei bem. Então, sinceramente... humanizou a situação. Eu considero que da minha parte, o que tinha que ser feito foi. E pronto. E tem N histórias como essa. Que legal. Que legal. Ó, eu ia até falar para você contar alguma história. Você já quer contar alguma outra história? Tem uma história que marcou a sua vida nesse período. Deixa eu... E são tantas histórias, tem algumas... A maioria engraçada, mas engraçada porque, graças a Deus, eu consegui conduzir de uma maneira engraçada. Uhum. Vou te dar um exemplo. Alguém fez uma denúncia contra um servidor público municipal, dizendo que ele foi contratado indevidamente. O promotor instaurou uma investigação e descobriu que não tinha concurso público, algo antigo. Fiz uma recomendação para o município exonerar a pessoa. Eu não sei quem que era, não conheço, e a análise é objetiva, é técnica, né? Ele até arrumou um advogado, entrou com um mandado de segurança, conseguiu eliminar, mas perdeu o mandado de segurança no mérito, e não teve jeito, a pessoa foi exonerada. O que a pessoa fez? Foi brava lá na prefeitura. A prefeitura falou, olha, o promotor fez uma recomendação. O que ela fez? Foi lá falar comigo. E ela foi lá falar comigo, ela não foi necessariamente brava comigo. Ela queria saber quem fez a denúncia. E eu a atendi assim, de camiseta polo, de calça jeans e de sapatênis. E eu a atendi, recebi, abri o computador e falei, ó, tá aqui a denúncia. Olha aqui, eu não tenho como ver. Foi anônima, nem para mim aparece.
Então, sinceramente, eu não sei. Mas eu fui explicando para ela. Depois de uns 15 minutos, ela virou para mim e falou assim, mas qual que é seu nome? Aí eu falei assim, Herbert, meu nome. Não acredito. É você que é o Dr. Herbert? Nossa, você não faz ideia o tanto de gente que te odeia lá na prefeitura. Isso foi 1 mês ou 2. Aí eu falei, é? Ela falou, e eu odiava você também. Mas você me tratou tão bem, me atendeu tão bem, é porque o pessoal, que eu odeio menos agora. O pessoal confunde com a profissão? Será? Certeza. Mas o que é? Apontar erro não é fácil. Assim, compelir a fazer algo que vai refletir na vida de outro, não é fácil. Esse talvez não é fácil. Meu bloqueio com a profissão. Quando eu me formei, eu falei, cara, acho que eu vou fazer uns concursos, Mas assim, promotor já... Primeiro por causa da constância na atuação criminal, e criminal na minha área. Assim, eu sou bem parte humanista e... Eu também. E eu também tenho conflitos, né, éticos Sim. que travam com o penal. Para mim não vai dar certo em relação... Mas eu também tinha essa preocupação. E é um desafio, é um desafio. As pessoas compreenderem que não é pessoal. Eu me orgulho de poucas coisas na vida. E uma coisa que eu me orgulho, sabe qual é? Eu nunca tomei uma postura pensando, eu vou prejudicar fulano. Ou assim, eu preciso destruir ciclano. Nunca foi. Nunca. E eu sou ser humano. Tenho defeitos, tenho frustrações, tenho meus problemas. Por exemplo, às vezes em algum processo, alguém vinha me atacando assim ferozmente. Aí, como um bom exemplar humano, sobe, né? Aquele calor, aquela vontade de retrucar. O que eu sempre fiz? Se eu não consigo agir tecnicamente, eu não vou responder. Eu tirava da minha frente e ia fazer outra coisa. Depois de um tempo eu voltava. Se o calor ainda continuava, eu deixava de lado e voltava. Eu só me debruçava sobre aquilo quando eu conseguia responder tecnicamente, com serenidade e sem emoção. Pronto. Respondia tecnicamente, não, sem razão, o apelante, o réu, na medida em que suas ponderações não encontram eco na prova. A prova diz exatamente o contrário, de que ele é responsável por isso. Mais técnico. Nunca fazia uma defesa minha, avaliava a situação em questão. Eu lembro uma vez que uma pessoa assim, foi à mídia e falou assim, o Dr. Herbert plantou prova contra mim. Ou seja, ele me acusou de um crime. Não existe, isso é tudo mentira, isso tudo é inventado e fabricado. Eu encontrei uma pessoa na rua, falou assim, doutor, fulano falou isso na mídia, acho que foi até na Globo, o senhor não vai fazer nada? Eu falei, não. Sabe por que eu não vou fazer nada? Porque se eu criar uma relação pessoal com ele, for a briga, eu estou fora dos processos. Porque aí eu não vou ter mais isenção para continuar conduzindo. Entendeu? E eu acredito numa coisa chamada tempo. O tempo é o senhor da razão. O tempo mostra, ainda que demore, sempre quem é quem. Todas as máscaras caem e toda a verdade aparece ainda que demore 1000 anos. Então, conduzo com serenidade e todas as vezes que a minha reação é descabida, ainda que seja íntima, eu peço a Deus forças para eu conseguir me conter e para eu conseguir me equilibrar e direcionar aquele sentimento dentro de mim. Tem dado certo, graças a Deus. Para ter essa visão, mas é difícil mesmo. E olha, me lembrei de outra história. Outro dia, isso no ano passado, sei lá, fazendo uma reunião, e eu fui me incomodando com as ponderações de uma pessoa. Não aguentei. Bati na mesa e falei, aqui eu não vou tolerar esse tipo de coisa. Porque essa postura do senhor é inadequada. Isso. Ficou aquele silêncio. Aquele climão. Na hora me deu a ressaca moral. Fiquei sem graça. Reunião assim, um monte de gente, né? De umas 15 pessoas. Aí depois de um tempo eu não aguentei. Falei, gente, eu preciso fazer uma coisa. Fulano, você me perdoa? Porque por mais que a sua postura possa não ter sido das melhores, a minha também não foi. Então, eu não tenho direito de fazer isso com você. Quero registrar minhas desculpas e
que eu fui inadequado na frente de todos, eu tenho que pedir desculpa na frente de todos. Isso não reflete quem eu sou. Me perdoa. E achei que eu precisava fazer aquilo para consertar a história. A reunião terminou com aquele climão, não resolveu. Imagina. Mas aquilo foi o pontapé inicial para resolver a história. Hoje eu convivo e não tem problema nenhum com a pessoa e tá assunto aquilo que você sempre fala, que eu sempre ouço quando você dá, a capacidade de estar sempre melhorando, né? A gente sempre, tem que buscar isso. Sempre. Por que a gente vive? Exatamente. Não é para se aprimorar como ser humano? E nesse caminho a gente vai acertar sempre? Não. Mas a gente tem que ter coragem de consertar os nossos erros. E só se conserta erro admitindo e se esforçando para mudar. Não é fácil, mas é o caminho do aprimoramento humano. Estamos nos 50 minutos, tem mais... vai então aí. Tá bom. Fica em paz. Você doutor, é o chefe. Não, nós temos... Doutor, deixa eu perguntar uma coisa para você. Muito se falou, e foi até tema de mídia nacional, sobre a prerrogativa do Ministério Público de investigar, né? Porque o Ministério Público ele tem atuação dentro do processo, né? Que é já trabalho ostensivo, como simplificando, né? E também ele tem um trabalho preventivo, que você falou aqui um pouco, de recomendar. Mas essa atribuição investigativa do Ministério Público, como que você vê ela? Você acha que é necessário para dispor, para obter o melhor da profissão? Ou você acha que limita um pouco? Como é que você vê essa questão porque tivemos um projeto de lei que tinha o objetivo de extinguir esse poder investigativo do Ministério Público, que é uma atribuição constitucional. Como que você vê isso? Euler, a discussão é toda sobre a investigação criminal. Criminal, Até porque no âmbito civil, improbidade, meio ambiente, nunca se questionou o poder investigatório do Ministério Público. O questionamento se restringia ao poder investigatório no âmbito criminal. E eu acredito... Porque dentro do criminal ele atua junto com a polícia, seria? Porque, ordinariamente, quem faz investigação criminal é a Polícia Civil, não é a promotoria. Mas eu acho, sinceramente, que, a exemplo de países de IDH mais alto, de economias melhores, de indicadores melhores, esses países não concentram a investigação na mão de ninguém. Então, eu acho um desserviço para o Brasil se só a Polícia Civil puder fazer a investigação. Por quê? Porque tudo que é monopólio dá errado. É importante que outro possa fazer para que o serviço se aprimore. Exatamente. A Polícia Civil faz bem feito o trabalho dela? Faz. Mas se outro ator nessa história somar esforços, penso que o Estado democrático ganha, que o Estado de Direito ganha, que a República Federativa do Brasil ganha. Claro que tem distorções? Tem. Mas a distorção, o erro, o mau uso, não invalida o benefício que a investigação feita pelo Ministério Público traz. Ele tem que ser coibido, ele tem que ser punido. Quem usou dessa prerrogativa para fazer algo indevido tem que sofrer um sancionamento. E se for algo sério, até ser demitido a bem de serviço público. Beleza. E eu vou te dar um exemplo. Recente agora, está nos jornais de ontem. O senador Sérgio Moro, deputado federal Rosângela Moro, esposa dele, e o promotor de justiça Lincoln Gaquia, de Presidente Prudente, sendo monitorados pelo PCC, que pretendiam fazer um atentado contra eles. Ontem foi deflagrada uma operação da Polícia Federal. Mas onde essa informação veio à tona? Uma investigação criminal do Ministério Público de São Paulo, feita pelo GAECO, Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. Investigação criminal. Quando o Lincoln pega isso na mão, junto com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Dr. Mário Sarrubo, levam para a Polícia Federal em Brasília há 2 meses, porque envolvia um senador da República e um deputado federal. Então, a competência desloca para a Justiça Federal. Leva para eles e foi deflagrado ontem com prisões, com buscas e apreensão. Então, veja, uma investigação feita pelo Ministério Público. Então, eu sou favorável, sim,
porque eu acho que o monopólio de tudo ele é ruim. A gente tem que ter mecanismo, tem que ter mais de um órgão fazendo a mesma coisa para que o sistema se aprimore. E a gente vê outras ações, né? Outras ações do Ministério Público em conjunto, né, com a polícia, por exemplo, né? A Operação Lava Jato. Sim. Não sei se... Quer falar sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria entrar nela pelo seguinte. A gente viu que foi o Ministério Público em muito contribuiu para essa atuação, mas a gente, em meio a isso, teve, vou dizer um escândalo, não, vou dizer alguns equívocos que foram cometidos, né, que repercutiu bastante, que levantou ainda essa ideia sobre a atuação do Ministério Público. Como que você vê isso? Você acha que você já adiantou um pouco. Eu penso que exceções devem ser tratadas com exceções. Se a regra funciona, eu penso que deve continuar. E se é para contribuir para o bem social, eu acredito assim. Como que você vê isso? Por exemplo, eu nunca fiz uma investigação criminal. Eu tenho neste ano, eu faço 20 anos de promotor. Neste ano, final deste ano, eu nunca abri uma investigação criminal. Por quê? Porque o arroz com feijão, o furto, o tráfico, o roubo, eles já são investigados pela Polícia Civil. Não tem por que eu fazer isso. Só que o crime organizado é muito mais difícil de investigar. Né? É muito mais complexo. E aí os grupos de atuação especial nessa área, no caso do Ministério Público de São Paulo, somam muito. No caso da Lava Jato, ela é um assunto muito complexo. Muito complexo. Mas dá para dar algumas pinceladas, trazendo a minha opinião. Eu acho que a Lava Jato, ela nasce fruto dessa vontade do país de combater a corrupção. Porque a corrupção é um dos grandes entraves ao progresso do nosso país. E não precisa ser muito atento para identificar muitos focos de corrupção Brasil afora. Então a Lava Jato ela nasce num momento em que a população queria isso, o povo queria isso, e se tinha condições de fazer isso. Um judiciário forte, um Ministério Público forte e uma Polícia Federal forte. Qual que foi o problema? Foram com muita sede ao pote e houve sim algumas distorções. Qual que é o problema, Euler? Se pegou, essas distorções foram pegas para invalidar toda a Lava Jato. Então, isso foi muito ruim. Então, a Lava Jato foi para o lixo, quando não deveria. Deveria se corrigir, as distorções deveriam ser corrigidas. Penso assim os também. Atores que as cometeram deveriam ser, como devem ainda ser punidos, mas preservar o que ela trouxe. O problema é que hoje, no ralo, no lixo, hoje, aqueles que investigavam, e muitos deles muito bem intencionados, hoje estão no banco dos réus. E aí a gente pode falar de alguns em específico, e quem perdeu com tudo isso foi o Brasil. Porque hoje o combate à corrupção no Brasil retrocedeu 20, 30, 40 anos. Quem perde o país, e quem perde ainda mais, sabe quem que é? É a população de baixa renda. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Exatamente. São eles que deixam de usufruir de um Brasil melhor. Porque quem tem renda consegue fazer por si o que o poder público não faz. Saúde. Quem tem renda tem o convênio. Educação. Quem tem renda coloca o filho na escola particular. Segurança. Contrata segurança privada. Quem tem renda... ele consegue suprir essa ausência. E olhando lá para cima, ele anda de helicóptero. E nem trânsito ele vai pegar, pensando em habitação. Você acha que ele vai beber de uma água coletada de um rio que não está com as condições adequadas? Então, quem perde com a falta de progresso e desenvolvimento do país é a população de baixa renda. E penso que o combate à corrupção retrocedeu 30, 40 anos. Motivo de muita tristeza para mim. Infelizmente. Eu vejo algumas coisas no nosso país que são muito politizadas, né? Quando a gente deveria pensar na solução, a solução muitas das vezes não é
o que se busca, né? Às vezes busca outras coisas de cunho pessoal, interesses pessoais, né? Tudo muito politizado, né? Tudo muito com interesses pessoais e isso atrapalha. Dr. Herbert, para nós terminar, né? Para a gente terminar esse papo aqui, que a gente já estamos aqui um tempinho, conhecemos bastante a profissão, mas como é que é a rotina de um promotor de justiça? Ah, eu quero ser um promotor. Como é que vai ser a minha rotina? Pode falar. Eu vou ter que me preocupar com isso, com isso, com isso. Como é que é? Você já falou um pouco o que você faz, sim. Mas resumidamente, qual que seria? Olha, muita leitura, muito trabalho, muito problema. O promotor lida com o problema da sociedade e dos outros. Então, é um atrás do outro. Eu brinco que pouquíssimos casos na minha vida a pessoa foi lá e falou, tá tudo bem, vim aqui dizer que eu não estou precisando de nada. Te agradecer. Não eu quero, mas só para ilustrar. Não quero, mas quem vai lá está com problema. Exatamente. Então, assim, é sempre uma energia pesada, é sempre dor, é sempre sofrimento. Direito penal, por exemplo, é muito sofrido você ver um estupro de uma criança, ver um homicídio, um feminicídio. É muito marcante, né? Então, assim, é uma profissão pesada porque lidar com a agrura humana não é fácil. Eu lembro uma vez que eu encontrei um amigo no fórum, ele estava ali, passou a tarde inteira porque a família foi vítima de um roubo. Ele falou assim para mim, desse jeito, cara, eu não conseguiria fazer o que vocês fazem, viver isso toda hora. Mas, para mim, eu aprendi a lidar com isso e lido bem, graças a Deus. Então, isso não é um peso para mim. Mas ser promotor também é ter um bom salário, também é ter uma condição social boa. Também eu brinco que o que a profissão me retorna é mais do que o suficiente para eu viabilizar os meus sonhos. Eu não vou ser rico, eu não quero ser rico, eu quero só ter uma condição de vida boa e é uma profissão boa, bem remunerada. Bem remunerada. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço e as agruras, para mim, são menores do que as recompensas. As recompensas da profissão, o prazer que ela me dá de poder contribuir com o progresso de onde eu estou inserido, seja no campo do meio ambiente, seja no campo das minorias, seja no campo habitação e urbanismo, seja no campo da saúde, idoso, me dá muito prazer. Então eu só tenho a agradecer a profissão que eu abracei. É legal, porque quando a gente faz o que a gente gosta ou quando a gente faz algo que possibilita a gente trazer um resultado, né, para alguém ou para a sociedade, de alguma forma contribuir, isso é muito prazeroso para a gente, né, Dr. Herbert? É isso aí. Dr. Herbert, a gente fica muito feliz de você ter aceitado nosso vídeo. Que isso. Prazer. Eu sempre brinco aqui, as pessoas que vêm aqui nos dão as duas coisas que a gente tem mais valiosas, que é o tempo e o conhecimento, né? Isso nada substitui. Então eu te agradeço pelo seu tempo, pela oportunidade de aprender com a sua profissão, né? Com a sua pessoa, né? Tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse episódio ainda vão se espelhar na sua profissão, né? Como profissão de promotor de justiça, como pessoa, né? As pessoas que te conhecem sabem que você também faz trabalhos sociais, né? A gente não entrou um pouco nisso, mas quer falar um pouco disso? Se quiser, fica tranquilo. Você que é o chefe. Se deixar para uma outra, porque é um assunto mais longo. Podemos... Mas assim, como eu tenho projetos sociais como vida, como prazer de vida, né? Eu faço alguns projetos sociais, não porque realmente eu gosto. Provavelmente você tem essa visão, até pela sua visão que você deu na profissão, né? Qual que é o propósito da vida? Eu me questiono muito sobre isso. O propósito da vida é ser feliz. Não existe felicidade sem progresso seu e sem progresso de quem te rodeia. Então, a felicidade ela vem fruto do que você faz da sua vida. E quando você faz pelo outro, você está crescendo, progredindo, caminhando
na busca da sua felicidade. Eu acredito que lutar para um mundo melhor é o único caminho de todos nós para a gente atingir o que a gente quer, que é ser feliz. Quando você faz algo por alguém e ele olha para você, diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Aquilo é revestido de uma energia que te alimenta, que te sustenta e que te conduz adiante. Eu valorizo muito o trabalho social por causa disso. Até porque o que Jesus nos ensinou: faça o bem, faça o bem sem olhar quem, faça o bem, contribua para um mundo melhor. Eu só sou feliz assim. Que legal, que legal. Dr. Herbert, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, ficamos felizes. Para todos que estão nos acompanhando aí, você quer colocar as redes sociais? Não tenho. Não pode ter? Como é que é? Não, posso. Eu sempre fiquei com essa dúvida. Pode. Pode ter? Promotor, juiz pode ter. O que aconteceu? Distorção. Então, muita gente tendo atuações nas redes sociais politizadas. Eu não posso ter. Eu perco a isenção. Se eu deixar claro que eu gosto daqui e odeio isso aqui. Numa eleição, por exemplo, ou mesmo na condição. Como é que eu vou provar para esse que eu estou agindo com imparcialidade? Depois esse ganha a eleição. Como é que eu vou provar para ele que o que eu estou fazendo não é perseguição? Então, assim, hoje tem um regramento, mas pode ter rede social, mas tem um regramento para não se expor e garantir a imparcialidade. Entendi, interessante. Mas eu não tenho por opção, viu? Porque, sinceramente, eu não gosto. Não gosto. Você é mais caseiro, mais social? Não gosto dessa vida virtual. Entendi. Eu não gosto dessa vida virtual. Nada contra quem tem, isso pelo amor de Deus. Não, claro. Mas eu não gosto dessa vida virtual. É uma opção, né? Assim, Então, e o mais engraçado é que eu nunca tive, viu? Não é que eu tenho, deixei. Eu nunca tive Facebook, nunca tive Instagram. A única coisa que eu tenho é o WhatsApp para facilitar a minha comunicação. E olha que eu já pensei mais de uma vez de abandonar isso. Mas esse eu tenho. É o único que eu tenho. Mas que legal, muito obrigado a todos que nos acompanharam nesse episódio. Eu vou pedir para você se inscrever e ajudar nosso canal. Nós estamos trazendo convidados aqui que têm nos apoiado. Só da pessoa estar aqui nos apoia demais esse projeto, né? Apoia a gente levar o conhecimento do direito, da profissão, de advogado, de promotor, de juiz, de professor, né? Contribuir de alguma forma com a nossa profissão. Agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço ao Dr. Herbert, né? Muito obrigado por você estar aqui, agradeço pelo seu bom papo que nós tivemos aqui nessa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Boa noite, pessoal. Foi um prazer.